Muito bem, continuamos então a explicação semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 3, 2021, disciplina Geografia. Eu sou a professora Verônica, tudo bem com vocês? Vamos lá, semana 3. Bom, as potências mundiais e o comércio internacional. Bom, aqui a gente vai analisar, né, a participação das potências mundiais nesse comércio internacional, os fatores que fizeram que alguns países, né, se destacassem como potência. Então, quanto mais um país apresenta capacidade de produção e distribuição de bens materiais, maior se torna a sua força econômica, né? As maiores economias globais são as principais potências econômicas do planeta, e você provavelmente, né, você já consumiu algum produto que veio dessas potências, desses países ricos, né? Desses países que têm uma intensa produção econômica, uma intensa produção de bens materiais, né? Então, está relacionado com o seu poder econômico. Temos aqui uma tabela, né, representando aí as maiores economias do mundo em termos de PIB, né, em trilhões de dólares, período aí de 2013 e 2020, ordem decrescente, né? Temos aqui Estados Unidos, né, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Brasil, Itália, Índia, Rússia, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, México e Indonésia, né? Então, gradativamente, a gente vê que os Estados Unidos continuam, né, na primeira posição, ok? Mas a gente sabe que com o passar do tempo isso pode ser, né, se modificar. Então, atualmente, os Estados Unidos são considerados a principal potência do mundo ainda, né? Mas essa condição alcançada não ocorreu repentinamente, né? Existem, né, vários fatores que contribuíram para o crescimento dos Estados Unidos como potência. Então, essas raízes do crescimento foram fundamentais para o seu desenvolvimento, né? Então, a gente pode ver que a diversidade natural e econômica das partes norte e sul dos Estados Unidos vai contribuir, né, para que o desenvolvimento desse país como potência em menos de 4 séculos de história, não é verdade? Lembrando que os Estados Unidos foram colonizados principalmente pela Inglaterra, né, e receberam em uma parte o sistema de exploração, melhor, uma parte o sistema de povoamento e apenas uma pequena parte o sistema de exploração. Então, a ascensão da economia norte-americana deve-se principalmente à intensa acumulação de capital, né, que vai acontecer na segunda metade do século XIX, né, principalmente na parte norte, né, nas antigas colônias do norte, né. No início do século XX, né, o país já possuía grandes empresas que detinham os monopólios do petróleo, do aço, dos automóveis e das ferrovias, né. Monopólio é quando a empresa controla sozinha, né, o mercado de um determinado, né, de uma determinada produção, ok? Então, lembrando que a parte norte dos Estados Unidos, né, vai receber o sistema de povoamento e vai contribuir para essa acumulação de capital, né, que vai ser investido no comércio e nas atividades industriais principalmente, né. O sul vai ser mais voltado para a atividade agropecuária, mas que também com o passar do tempo vai se desenvolver, né, industrialmente, né, a partir do processo de unificação do território após a Guerra de Secessão. Então, o crescimento da economia norte-americana também foi propiciado por acontecimentos históricos, né, como a Primeira Guerra Mundial, né, que durou de 14 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que vai durar de 1939 a 1945. Né? Então, os Estados Unidos vão se aproveitar daquele momento pós-Segunda Guerra Mundial, né, em que a Europa estava se encontrando em reconstrução após a guerra, e aí os Estados Unidos vão entrar fornecendo empréstimo, mercadorias, investimento, instalando indústrias, né? E vai, a partir dessas ações, resultar num gigantesco crescimento do seu PIB, né? E vai se consolidar definitivamente como a maior potência mundial. Mesmo, né, os Estados Unidos tendo participado das duas guerras, os Estados Unidos vão sair vitoriosos, né? E vão sair em melhores condições do que os países europeus.
Então, o ano de 2030 pode trazer muitas mudanças no ranking das maiores economias mundiais, né? Então, como a gente já falou, atualmente os Estados Unidos é a grande potência, mas existe a expectativa que a China, né, fique em primeiro a partir dos próximos anos, né, ocorra essa transformação, né, superando inclusive os Estados Unidos. A gente sabe que a China já é a potência que mais exporta, né? Então, comercialmente, em termos de exportação, a China já ultrapassou os Estados Unidos. Mas em termos de PIB, ainda nós temos os Estados Unidos com um PIB maior do que a China. Mas existe toda uma expectativa para que haja uma mudança, né, nesse ranking, né, diante principalmente das perdas, né, dos Estados Unidos, diante da crise, né, diante dessa situação que a gente vive, né, da Covid, que, né, muitos países, né, estão passando por crises, né, e possivelmente essa recuperação vai ser mais lenta, né, ou mais rápida para alguns países, né, o que parece que para a China essa recuperação vai ser mais rápida. Bom, em 2030, a simulação aponta que as 10 principais economias mundiais terão juntas um PIB de 147,479 trilhões de dólares, né? E as desenvolvidas ficariam com 61,543 trilhões de dólares, enquanto que as economias emergentes, né, incluindo aí a China, que é a principal economia emergente, ficaria com 85,936 trilhões de dólares. Ok? Né? Então a gente tem todo esse histórico aí, né, explicando como que as potências se tornaram, né, principalmente os Estados Unidos, que está relacionado ao processo de ocupação histórica, né, o sistema de povoamento, né, a grande diversidade de condições naturais, a riqueza de minerais, né, o investimento em infraestrutura, né, os imigrantes que vão chegar nos Estados Unidos, né, a política de marcha para o oeste também, tudo isso vai combinar, né, e vai resultar na potência que é os Estados Unidos hoje, mas que pode ser também que os Estados Unidos perca, né, o seu posto, né, a gente já consegue perceber isso tanto economicamente e até mesmo militarmente, né, a gente vê uma perda, né, dessa influência militar dos Estados Unidos também nos dias atuais, né, o caso exemplificativo, né, o caso do Afeganistão, né, que a gente vê que existe uma perda, né, da influência geopolítica militar dos Estados Unidos, ok? Então, continuamos então na próxima aula de explicação da semana 4. Um abraço a todos.